Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Hoje vamos dar continuidade no estudo do primeiro capítulo de Sara, onde nós estamos no primeiro tópico falando sobre o teste da obediência. Aqui existem alguns pontos importantes, os quais nós já falamos sobre obediência ao chamado. Para obedecer é preciso sair, para obedecer é preciso perder, para obedecer é preciso se submeter. E hoje vamos estudar sobre para obedecer é preciso se comprometer. Obedecer implica comprometer-se com um chamado. Como esposa, não basta acompanhar o marido em suas peregrinações, é preciso ter o encargo pela obra de Deus. Eu, na verdade, viajo muito pouco com meu marido, mas estou 100% comprometida com o seu chamado. Ter encargo significa estar consciente de que a obra depende de você. Talvez não dependa do seu trabalho direto, mas de sua atitude como esposa, de um coração envolvido, do seu clamor. Talvez você não possa dar seu tempo trabalhando diretamente na obra de Deus, mas pode dar a sua vida como oferta no altar. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Gênesis capítulo 12, versículos 5 e 7. O primeiro ato de Abraão ao entrar na terra de Canaã foi levantar um altar a Deus. Abraão e Sara estavam aplicando tudo nesse chamado. Creio que Sara era uma mulher que temia ao Senhor e que foi porque estava disposta a servir a Deus. Isso demonstra comprometimento. Comprometer-se significa estar consciente de que aquela obra depende de você, de sua oração, de aplicar fé diante dos desafios para alcançar os resultados. Quando a esposa tem esse comprometimento, ela se torna mais tratável e disposta a deixar de lado as banalidades. Não consigo imaginar Abraão adorando a Deus no altar e Sara distante, reclamando do calor e perguntando a que horas aquilo acabaria. Mas o descompromisso e a superficialidade com a obra de Deus são atitudes muito comuns nos dias de hoje. Acredito que nós, mulheres, temos muitas oportunidades para crescer, só precisamos aproveitá-las. Eu me lembro de uma ocasião, logo no início do meu casamento, em que tive um desentendimento com meu esposo por coisas triviais do dia a dia e logo pensei: também não vou ao culto hoje. Imediatamente o Espírito de Deus falou ao meu espírito: Você vai ao culto por causa dele ou por mim? Rapidamente dei meia volta, troquei-me e fui à reunião com meu esposo. Essa foi uma lição que aprendi rápido e da qual nunca me esqueci. Meu compromisso é, antes de tudo, com o Senhor. Quando a esposa não se compromete com o chamado, ela se dá o direito de ficar emburrada, de não participar da vida da igreja, de ficar sentada durante o culto, não adorar, não ofertar, não receber a palavra ministrada. Cuidado! Você pode até não ajudar muito na edificação da igreja, mas sua atitude pode contribuir muito para desmotivar o seu marido. Ouço muito algumas esposas de pastores dizendo que querem ser apenas esposas, nada mais. Acho isso perfeitamente normal, desde que por trás dessa afirmação não exista uma desculpa para não se comprometer com a obra de Deus. Eu creio que, como esposa de pastor, você não precise ser pastora, não precise trabalhar no prédio da igreja, não precise pregar, nem mesmo aconselhar, se não quiser. Mas você precisa amar o chamado de Deus e isso significa se comprometer com Ele e com a igreja. Jesus não apenas obedeceu a Deus, ele amou a vontade de Deus, porque isso obedeceu. Uma esposa que não ama o chamado de Deus para ela, jamais obedecerá a Deus, porque seu coração não estará nele, mas em sua vontade própria. Reflita sobre essa mensagem, aproveite, faça as anotações no seu devocional diário
e te vejo no próximo áudio com o segundo tópico do primeiro capítulo.